Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Está no ar mais um quadro Entre Pais e Filhos aqui na sua rede 316. Hoje, quinta-feira, 27 de abril de 2023. Lembrando que nós temos um tema muito especial hoje, né? Continuando aí sobre as linguagens do amor para as crianças, né? Hoje a gente vai falar sobre atos de serviço. Atos de serviço pode ser uma linguagem de amor para crianças. É o tema que a gente aborda hoje aqui, junto com a nossa querida missionária Márcia Doneda. O último tópico aqui das linguagens do amor, missionária Márcia. Isso, Nayan, esse é o último tópico das linguagens, são as 5 linguagens do amor, né? E esse é o último tópico. E é interessante que nós estamos trabalhando com um tema para crianças, né? E às vezes a gente fica naquela dúvida assim, mas atos de serviço pode ser uma linguagem de amor para crianças, né? E a gente acaba ficando nessa dúvida aí, pode, né? Ou não pode? Pode ou não pode? Não é? É isso que nós vamos falar hoje. E interessante que na Bíblia já tem isso, né? Na Bíblia já diz que lá, se você for ler em primeira Crônicas, capítulo 26, você vai encontrar ali a divisão das pessoas, os homens que eram escolhidos para as funções, né? Eles foram escolhidos para porteiros, suas funções, encarregados ali dos tesouros, outros para oficiais e para juízes. Mas interessante, leia depois, vou deixar essa dica aqui para o pessoal fazer essa leitura depois em 1 Crônicas, capítulo 26, para vocês conseguirem enxergar essas ações a qual o Senhor, o próprio Deus, estava encarregando, né? Homens e também os seus filhos, né? Então, eles já estavam indo juntos, né? Então, nós encontramos aqui nesse capítulo algumas orientações de Deus para que possam trabalhar para que os pais e os filhos, né? Até tem um versículo que diz assim, ó, ele escolheu homens de valor e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como das vidas de comum de Israel. E aí destaca o nome dos pais e o nome dos filhos, né? Que estavam ali escalados por esse serviço, né? Ora, que Ananias e seus filhos, os 4 filhos de Asaf e os 14 filhos de Enã. Então deixa registrado aqui que o Senhor Deus estava encarregando os pais e os filhos, estavam juntos na igreja, juntos no serviço ali da casa, do templo, né? Cuidando, zelando, a família juntos. É muito bonito ver isso, né? Muito bem, maravilha. Fica essa dica então para o pessoal descobrir um pouquinho mais sobre isso. Vai lá. Eu abri aqui rapidinho, comecei a ler aqui na tela. É realmente interessante. 1 Crônicas, capítulo 26, viu, gente? Fica aí a dica para leitura de hoje para você aí depois do nosso quadro. Missionário, você quer introduzir mais alguma coisa? Quer que a gente já vai para as perguntas? Como é que você planejou aí? Então, Nayan, vamos trabalhar de uma forma também para que os nossos ouvintes possam compartilhar algumas experiências que eles têm com crianças, principalmente com crianças, né? E talvez, se você, quando criança, lembra de alguma situação, algum ato de serviço, talvez um dos nossos ouvintes aqui, hoje eles são pais, são os avós, mas hoje ele está conseguindo entender e descobrir que talvez o ato de serviço dele lá na infância, no desenvolvimento dele como pessoa, era ato de serviço e ele às vezes nem sabia, né? Então, às vezes nós podemos perceber que quando nós crescemos é mais fácil de nós identificarmos isso, né? A gente tem muitos relatos de jovens que eles disseram, olha, meus pais sempre me ensinaram a trabalhar. Meus pais sempre me dedicaram, sempre trabalharam e também fizeram com que eu pudesse também ter a minha disciplina, o meu trabalho, ou cumprir as minhas responsabilidades mesmo sendo criança, mas cumprindo as suas responsabilidades. Essas são algumas ações de serviço. Mas o que acontece? Quando ele cresce,
lá os seus 24, 25 anos, aí esse menino quer casar, tá namorando, tá estudando, tá trabalhando, e aí ele vai entendendo, né? Na medida que ele também vai vivendo isso, e vai entendendo, e vai tendo um coração agradecido pelo que seu pai fez por eles, né? Quando criança. E às vezes esse reconhecimento, essa gratidão vem só depois de grande mesmo, né? E interessante também, Nayan, que é muito bom nós destacarmos aqui, que quando um homem, uma mulher, quando eles realmente eles se colocam aí na disposição de ter filhos, porque criar filhos, na verdade, é uma vocação orientada para o serviço, né? Que criar filhos dá serviço, não dá? Você que o diga aí, né? Tem serviço. Sim. E é interessante, se vocês que estão nos ouvindo agora, que você não tem filhos, mas você tem esse desejo, você tem esse planejamento na sua vida para ter filhos, saiba que filhos dá serviço. Então, essa prestação de serviço também é muito importante, que o casal esteja equilibrado fisicamente e emocionalmente. Eles estejam bem fisicamente e emocionalmente, porque nós vamos dedicar para as crianças. Às vezes os nossos filhos, quando criança, eles não lembram quando nós cuidamos deles quando bebês, quando trocamos as fraldas, eles não lembram quantas mamadeiras fizemos, quantos mingau fizemos, né? Quantas papinhas, né? Alimentos aí com todo esse cuidado para oferecer para eles. Eles não lembram, mas só que agora eles estão um pouco mais crescidos, eles podem ver alguns pais fazendo isso pelos seus filhos hoje, e aí vocês podem também, olha, papai, a mamãe, nós fizemos assim com você, todo esse cuidado, todo esse zelo para com você, né? Então você vai perceber que ele vai olhar para você, pai, mãe, talvez de uma forma até um pouco mais diferente, né? E esse diálogo, ele junta, ele une, né, esse ato de serviço que o pai e a mãe já fez pelos filhos, com um coração agradecido do filho, que ele, nossa, pai e mãe fez assim comigo. Olha, pai e mãe, não no sentido de tocar na cara, mas no sentido assim de que os filhos possam ver que os pais também se esforçaram para cuidar, para zelar dessa criança na idade que ele já está hoje, né? Então, é muito importante nós conversarmos com os nossos filhos e colocar essas ações, esses atos de serviço para que eles possam também entender, né? E os pais também podem proporcionar para os filhos, antes de você fazer a tua pergunta, né? Eles podem proporcionar para os filhos essas ações que eles fazem. É claro que a gente tem que sempre ter um equilíbrio em tudo. Tudo que passa do limite é emocionalmente perigoso, é fisicamente perigoso, então a gente precisa ter o equilíbrio. Não trabalhar demais, não ficar ausente demais. Então, assim, essa prestação de serviço, tanto fora ou dentro de casa ou com os filhos vão vendo isso. Eles vão e os pais acabam sendo um modelo vendo nos pais um referencial de prestação de serviço, de cuidado para com os outros, né? É interessante que o Senhor Deus sempre faz isso. Ele falou para esses homens, né, que em 1 Crônicas foram escalados para trabalhar, ele trabalhava com seus filhos, pai e filhos estavam juntos. E foram escolhidos homens valentes, homens valorosos, né? E que se levantem também muitos homens valorosos nesta geração, para ser referencial. Nayan, muitos das nossas crianças, nossos adolescentes hoje estão precisando de um referencial. Que seja um pai, que seja uma mãe, que seja realmente alguém responsável nos seus serviços equilibrados e também possam ter um diálogo com os seus filhos, né? Bom, 3 horas e 20 minutos, fica aí o nosso convite, então, para você interagir, para você contar suas experiências aqui pra gente e fazer alguma pergunta relacionada ao assunto de hoje. No nosso WhatsApp 11 930 030316. Atos de serviço pode ser uma linguagem de amor para as crianças? É sobre isso que a gente está conversando. E eu já recebi aqui um áudio da nossa querida irmã Alessandra, que não perde a programação, está sempre lá acompanhando a gente.
Vamos ouvir o que a nossa irmãzinha Alessandra Lasman está falando aqui pra gente. Olá, meu irmão Nayan, graça e paz, parabéns, Rede 316. A gente vai ficar dando parabéns muito tempo ainda, né? Isso aí. Desse jeito, mês de festa. São cartas que eu escrevo para pessoas que estão privadas de liberdade para o projeto Grão de Mostarda da Junta de Missões Nacionais. Então fica meu pedido aí para que nós não nos esqueçamos daqueles que estão privados de liberdade. E um grande abraço para você, tá bom? Bom feriado. Obrigado. E shalom. Alessandra Lasman, São José dos Campos. Obrigado, minha querida irmã Alessandra. E depois ela digitou aqui, manda aquele abraço para nossa missionária Márcia Doneda. Show de bola. Ela mandou foto aqui, escrevendo as cartinhas, né? Para o pessoal que está privado de liberdade aí. Obrigado, minha querida Alessandra. Deus abençoe você nesse trabalho. Isso é importante demais, viu? 3 horas. É um exemplo já, né? Verdade. Já. Não deixa de ser um ato de serviço, né, minha irmã? Junto com a palavra de afirmação, né? Olha aí, pronto. As duas juntas, né? É isso aí. Muito bom. Agora vamos falar do propósito disso aí, missionária. Pode ser o propósito fundamental nos atos de serviços para as crianças. Fala pra gente sobre isso. Joia. Na verdade, o propósito fundamental aí dos atos de serviço, né, aos filhos, é ajudá-los a tornarem aí adultos maduros, né? Adultos que são capazes também de expressar esse amor para os outros, capazes de prestar serviços aos seus próprios filhos, seus futuros filhos, a prestar um serviço para a sociedade, a terem homens dignos, homens, mulheres realmente com dignidade, para que eles tenham condições de servir. Porque, olha, atos de serviço é servir. Eu falo que servir é um ato de coragem. É um ato de coragem. É porque você vai servir aquele que precisa. Você vai servir aquele que está necessitado. Você vai servir. E quando você proporciona essa base para o seu filho e diga, olha, nós temos, né, eu falo assim que servir é aquela pessoa que tem que tem na sua mente e no seu coração, a missão de Jesus. Jesus veio para servir, não é? Ele veio para servir. Então, servir é um ato de coragem, é um ato de obediência, um ato de humildade, de ajudar, de cooperar, de ser servo. E Jesus veio para servir. Então, passar essa ideia, passar esse fundamento, esse propósito aí na vida dos nossos filhos, desde criança, vai fazer com que eles se tornem, eles vão levar isso para a vida deles, vai fazer com que eles se tornem adultos maduros, adultos que podem cooperar, sim, com suas prestações de serviço, para uma sociedade melhor, expressar também, talvez, essa linguagem de amor para outras pessoas ali da sua convivência, né? Na verdade, quando as crianças convivem com esse exemplo de pais que servem a família, eles encontram ali um referencial, um legado, eles aprendem a servir dentro de casa, eles têm alguém que é um modelo para a vida deles, né? E é interessante também, dá para nós fazermos uma outra menção como base a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, os versículos de 12 a 14, ele diz que, lembra lá quando o Senhor Jesus vai e fala sobre um líder religioso, né, para que ele pudesse ser o anfitrião da festa? Então Jesus vai dizer o seguinte, quando houver um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, eles poderão retribuir com um convite, e será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, aleijados, mancos e cegos, e você será recompensado. Eu fico imaginando que palavras fortes, né? E é o que nós desejamos para os nossos filhos, que eles possam servir sem querer, sem desejar nada em troca, mas servir com amor, servir com compaixão para as pessoas que precisam. E os nossos filhos, as nossas crianças hoje, elas são imaturas, elas precisam deste referencial.
elas, na verdade, elas são autoconcentrados pela sua natureza, né? E, na verdade, elas devem ter esse direcionamento, ter essa orientação, para que eles possam ter essa motivação altruísta, né? De todos os lados. E eles querem ser recompensados por um bom comportamento. Às vezes, ser recompensado por um comportamento não é isso que é o propósito aqui, mas é que eles tenham essa alegria no seu coração em servir, em ver em nós essa motivação, né? Se nós formos esse modelo, com certeza as crianças também terão esse desejo, essa alegria, eles se tornarão adultos também que possam servir. E à medida que eles crescem também, eles vão desenvolvendo esse momento de gratidão. Às vezes a gente fala assim, olha, agradece o tio, agradece isso, agradece seu pai, né? Na verdade, acaba assim, seguindo uma ordem, né? Mas quando você você diz, olha, que tal você agradecer seu pai, né? Você poderia agradecer o seu tio, né? Então a palavra soa diferente. E aí parece que vai vir algo assim, não é algo forçado, mas é algo bem natural de um coração agradecido, né? A gente percebe quantos, dá bênção pro seu tio, agradece seu tio, né? Então, mas se nós mudarmos a nossa maneira de trabalhar, de falar com eles, eu acredito que vai fazer com que o pedido vai ficar mais suave e, com certeza, nós vamos ter resultados mais positivos e agradáveis aí no trato, na lida com os nossos filhos nesse sentido aí também, né? Interessante, né, que conforme eles amadurecem, as crianças, eles percebem que se tornam mais conscientes daquilo que nós fizemos quando eles eram menores, quando nós fizemos no passado. À medida que eles vão crescendo, eles vão tendo nossa, meu pai fez isso, meu pai cuidou de mim. Eu lembro que quando eu era criança, lá no Paraná, e a minha mãe falava assim que às vezes eu queria tomar um sorvete. Meu pai, a gente morava num sítio, 3 quilômetros da cidade, e a mãe queria um sorvete e tal, eu era criança, né? E aí meu pai montava o cavalo, colocava no carrinho, arriava tudo porque todo aquele trabalho, e ia de carroça lá na cidade e trazia o sorvete. Quase que o sorvete já chegava quase derretido, né? Mas ele ia buscar o sorvete para mim, né? Então, assim, quando eu ouvia ela falar isso, eu falei assim, nossa, meu pai fez tudo isso, né? Quantas outras vezes que eu ouvia meus pais dizerem a nós, quando, né, a gente sentava ali, eu e meus irmãos, meus pais dizendo que fizeram para nós isso, né? Olha, nós fizemos isso. Às vezes estava chovendo, mas nós fomos lá e vamos precisava de tomar leite, meu irmão precisava tomar leite de cabra, né? E aí meu pai ia do outro lado da cidade para buscar leite de cabra, às vezes na chuva, né? Ali com toda aquela capa. E aí eles vão contando para nós. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vendo isso, ele fala, nossa, isso é um ato de serviço, né? Esse é uma ação, ele fez isso por amor, ele fez isso para cuidar de nós, né? Eu vejo, né, que lá na minha mãe, a minha mãe, a linguagem de amor da minha mãe é atos de serviço, né? Então, quando você conhece isso, quando você sabe isso, pronto, fica fácil. E às vezes a gente fica difícil de entender se o nosso filho realmente tem as nossas crianças tem esse ato de serviço, tem essa linguagem do amor sendo os atos de serviço, né? Mas quando você compartilha, quando você fala isso, e você vê que a criança fica feliz, né? Então, com o tempo, eles vão perceber, né? Que os seus pais também fizeram de tudo por eles e também ajudaram outras pessoas, né? Então, quando os pais trabalham juntos com os filhos também, é uma outra situação aqui, né? Qual um propósito, né? Qual é o propósito fundamental desse ato de serviço? Outra situação, trabalhar juntos com seus filhos, né? Então, quando os pais trabalham junto com seus filhos, nesses atos de serviço, na verdade, essa atividade se torna excelente lição para que eles possam realmente ter uma alegria de ajudar os outros, estarem juntos, né? Ajudar um ao outro.
Então, esse momento de conversa, esse momento de troca de palavras, né? É um momento onde, com certeza, faz com que as crianças possam crescer e possam ter esse gosto por servir, por ajudar o outro. E você pode sim perceber se o seu filho gosta de fazer, tem atos de serviço como linguagem do amor, né? Aí você pode perceber que ele realmente vai chamar você, pai, vem consertar a minha bicicleta, né? Quando fala assim, pai, você pode consertar, pode fazer a rabiola da minha pipa, né? Na verdade, esse menininho está dizendo o seguinte, olha, pai, fica aqui comigo, né? Fica aqui comigo, conversa comigo, né? Ou às vezes a sua filhinha está lá precisando de consertar a roupinha da bonequinha, né? Fazer uma sainha, fazer um vestidinho. Então, essa menininha, essa filhinha, essa criança está dizendo assim, olha, fica comigo, né? Não é só pelo ato do serviço, mas é também pela companhia, por estar juntos. Eu acredito que pode ajudar bastante. É isso aí. 3h33, né? Tudo igual, 3h33 aqui na nossa Rede 316. Fica aí o convite para você participar com a gente, 11 930 030316. Deixa eu ver aqui. A nossa irmã lá, a Alessandra, de novo mandou outro áudio, irmã Márcia. E esse áudio falando exatamente sobre o assunto de hoje, né? Ela está dizendo aqui que é o testemunho, né, dela sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Olá, missionária Márcia Doneda, graça e paz, minha querida. Paz, minha querida. Imagino. Tá quente. Lá. Nayan, não é fácil não. Você tá bem também? Tô bem. Ato de serviço. Eu acho que um dos maiores atos de serviço que eu posso dizer que eu fiz e faço e vou continuar fazendo, é não comprar alguma coisa que eu gosto, ou não fazer algum curso, ou não fazer viagem em favor do estudo deles, ou do bem-estar deles. A Ana, por exemplo, está fazendo um curso preparatório para o ensino médio, e o Rafa faz inglês e coisa e tal, e tudo isso tem um custo. Então, muitas vezes eu deixo de comprar alguma coisa melhor. O pai também deixa de repente, estar pensando em trocar o carro, mas aí vai analisar para ver. Porque sempre a gente prioriza o bem-estar deles. Um bom sapato, uma boa mochila, o material deles, uma roupa legal para sair, para ir para a igreja que eles gostam, ir no cinema. E a Bíblia, comprar uma boa Bíblia para acompanhar de estudo, enfim. E aí a gente fica... Eu, por exemplo, meu sapato, nesse momento, está com furo. Porque eu fico trocando marcha da moto. E aí eu pensei, nossa, tem que comprar um tênis para mim. Mas a Ana estava com o sapato rasgado. Resumo, continuo eu com o sapato furado. E ela está com o sapato novo. Eu já fiz, eu faço, e vou sempre fazer isso. E eu vejo que eles, muitas vezes... também deixam de ter, ou querer, ou pedir alguma coisa em favor de outra pessoa, ou em favor da gente mesmo que somos pais. Então, isso vai perpetuando. Eu acredito que está dentro. Deus abençoe você, Márcia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a família Rede 316. Amém. Alessandra Lasman, São José dos Campos, Shalom. Obrigado, minha irmã. Ela mandou aqui, missionária, a foto do tênis dela, mandou aqui pra mim. Eu sei. E tá furadinho mesmo, no lugar que ela passa a marcha, não fica bem... Eita, Alessandra. Mas tá aí um testemunho maravilhoso, né, de atos de serviço. É verdade. 3h36. Parabéns, minha irmã Alessandra, você é uma bênção de Deus, né? E tomara que seus filhos realmente olhem pra tudo isso que você tá fazendo, tá bom? Que você e seu esposo estão fazendo. Bom, é verdade. Vamos seguindo por aqui. A próxima pergunta é a seguinte, irmã Márcia. O que fazer quando os atos de serviço é a principal linguagem de amor dos filhos? É importante dizer isso, principal linguagem, porque tem gente que tem outras também, né, missionária? Não só essa, mas o que a gente faz quando essa é a principal? Olha só,
como pais, nós, querendo ou não, nós servimos aos nossos filhos. Nós fazemos atos de serviço, sim, para eles, porque quando nós temos filhos, realmente, nós temos essa vocação orientada para servi-los, para cuidá-los, para zelar. Tem até uma determinada idade, 18 anos, 22, às vezes, enfim. Enquanto os pais existirem, os pais vão estar ali querendo fazer uma prestação, um ato de serviço para os seus filhos, né? Mas, na verdade, a nossa principal motivação não é fazer o que agrada a eles, mas sim oferecer o que eles realmente precisam, fazer o melhor para eles, o que eles realmente precisam, não o que eles querem, não o que agrada o coração dele, né? Então, naquele momento, talvez o que mais agrada o seu filho não seja o que seja melhor para ele. Então, o que mais agrada o seu filho neste momento não é o que é melhor para ele nesse momento. E nós precisamos, como os pais e como os atos de serviço que nós praticamos para ele, precisamos ter essa visão também. Essa sensibilidade, essa sabedoria vindo do Senhor Deus também, né? Exemplo, se você vai colocar lá na lancheira do seu filho, vai para a escola e colocar lá 2 barras de chocolate. Nossa, ele vai chegar lá na escola e vai falar assim, que maravilha, né? 2 barras de chocolate tem aqui. Mas esse é o melhor para ele? Não é. Pode ser o que agrada a ele naquele momento, mas não é o que é melhor, o que é saudável para ele, né? Então, uma delas se a gente entender isso, né? Quando a linguagem de amor para o seu filho, mas ter essa conversa também. Olha, filho, esse é o melhor para você neste momento. E nós queremos priorizar essa qualidade de vida. Nós não queremos, outra situação também, não fazer barganha, né? Olha, você faz isso que eu faço isso, enfim, uma troca, uma barganha. Não, é preciso ter esse diálogo, é preciso conversar. Outras vezes também, né, quando as crianças pedem para os pais fazer alguma situação, consertar a bicicleta, consertar o skate, olha pai, a bola tá furada, tá murcha, vamos encher, enche para mim, aquela coisa toda. Enfim, tantos outros atos que a gente percebe que para a criança às vezes ela não consegue fazer, né? Mas às vezes você vai lá e arruma o pneu da bicicleta. Mas você arruma e fica reclamando. Por quê? Ou então a corrente, porque coisa que para cair é a corrente de bicicleta, né? E aí cai a corrente da bicicleta, você vai lá, aperta a corrente e tal, dá uma arrumadinha, e aí você fala pro seu filho, eu não vou arrumar da próxima vez, você tenha cuidado de andar com essa bicicleta, né? Então assim, você vai arrumar, ele vai sair satisfeito, ele vai andar com a bicicleta, ele vai dar as boas pedaladas dele, mas na verdade o seu espírito vai ficar desencorajado. Ele vai ficar ali com aquela insegurança, com aquele, sabe? Então, nós pais estamos preparando nossos filhos para a vida adulta. E tudo que fazemos agora para ele coopera com o desenvolvimento e para levar para a vida dele, né? Então, esses atos de serviço, principalmente se for a linguagem de amor dessa criança, ela precisa também atender esse pedido com amor, com atenção, com carinho, né? Explica, filho, olha, se você fizer assim para pedalar, talvez essa corrente vai... Eu sei que às vezes na hora ali, mas pense que você está trabalhando no desenvolvimento, no caráter de um adulto. Isso está formando ele, né? E então, não significa simplesmente, né, só atender os desejos ou fazer com que agrade ele em tudo, ou também, se você entende que essa é a principal linguagem de amor do seu filho, faça isso, mas sempre acompanhado com outra linguagem de amor, sempre com uma palavra, ou com um toque físico, ou com um abraço, né, ou palavras de afirmação aí, né. Então é importante que você, pai, você, mãe, acompanhe seu filho. Se eles pedem, mãe, faz isso para mim, mãe, outros agradecem. Nós temos tantas crianças que tem alguns relatos que falam assim, olha, minha mãe me ama porque ela lava a minha roupa, ela passa a minha roupa, ela faz uma sopa deliciosa.
Então a criança percebe isso. Ai, mãe, muito obrigada. Só que isso também é cultivado, né? Trabalhado. Olha, a mamãe fez para você, com carinho, aquela coisa toda. Então, isso é muito bom. Ontem mesmo eu estava em casa, ainda trabalhando ainda, estava dando aula, fui trabalhar até umas 10:30 da noite em casa, e na aula. E aí, daqui a pouco, eu só escutei a Denise. Quando eu acabei de terminar as aulas, ela percebe o silêncio lá no escritório, aí ela fala, mãe, vem jantar, vem aqui, já preparei a mesa. Ela preparou a mesa, tudo, né? E aí eu vi que ela estava querendo, assim, me agradar, estava querendo, assim, um ato de serviço dela, estava querendo me agradar, né? Falei assim, vem aqui, mãe. Aí ela fez uma comida diferente, ela já fez um suco, aí já tinha um sorvetinho, né? E aí eu falei assim, gente, que gostoso isso, né? E aí um abraço, um beijo, aquela coisa toda. Aí hoje ela já mandou foto pra mim. Olha, mãe, tá tudo certinho aqui. Aí ela já mandou a foto lá da pia limpinha, arrumadinha, tudo sequinha. Eu falei assim, eu fico feliz porque ela manda isso pra mim porque ela percebe assim, olha, eu fiz, eu limpei, eu cuidei, né? É um ato de serviço. Querendo ou não, ela fala, minha mãe gosta quando a pia tá limpa. Minha mãe gosta de uma janta, né? Então, eu acho interessante isso que você vai incentivando. E quando eles chegam, ele e meu esposo chega pro almoço, né? Eu faço de tudo para estar a mesa arrumada, para estar tudo organizadinho na mesa, para chegarem, ai, quando que é bom chegar, e tá almoço pronto, ou então o lanchinho da tarde, né? E aí, acaba sendo uma inspiração, acaba sendo um referencial, né? E já emendando aqui, Nayan, eu lembro quando o Felipe, ano passado, ele mudou de apartamento, né? E nós estávamos ali em alguns dias de recesso, bem nesses dias, né? E a gente ia viajar, eu ia viajar lá para o sul, e nós ajudamos o Felipe. Na verdade, eu e Marcos, meu esposo, fizemos a mudança do apartamento dele, encaixotamos. Marcos, ele pinta, ele monta os armários, tudo. Então, nós fizemos praticamente quase que essa mudança. E eu pensava que eles não iam ficar tão agradecidos, né? Eu falei assim, mãe, pai, o que nós vamos fazer para agradecer o que vocês fizeram por nós, né? A minha nora ficava assim, ela me chama de irmã. Irmã, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, minha querida, nós fizemos isso porque nós amamos vocês, né? E aí, pensa na alegria dos dois. Mas a gente tá devendo uma pra mãe, filho, fica tranquilo, o pai e a mãe fizeram isso por amor a vocês. Vocês não podiam, eles estavam trabalhando e só podia mudar em horário comercial. Eles não podiam fazer em outro horário. Em horário comercial eles estavam trabalhando. Nós podemos ter esse tempo aqui para vocês. E você pensa, Nayan, que parece que mudou até a maneira deles nos tratarem, deles nos receberem, assim, sabe? Eles olharam um olhar totalmente diferente, assim, bem mais, sabe, aquele de gratidão mesmo, né? Então, agora, sim. Esse ato de serviço aí, eu imagino assim, a gratidão no coração deles, a tamanha alegria em saber que vocês fizeram isso aí, em ter recebido esse amor, né, dessa forma de vocês, porque a tal da mudança dá trabalho demais. Dá. É um negócio que estressa a gente. E de apartamento para apartamento não é fácil. Sobe escadas. O feito aí, meu irmão, foi fenomenal. Eu imagino que eles ficaram tão felizes, porque fazer mudança não é brincadeira não, viu? Não. Então, mas, olha, e nós, assim, temos essa alegria, assim, de fazer isso por eles, né? E você percebe que eles também acabam tendo essa reciprocidade para conosco. Eles também querem fazer algo, sabe? E isso é bom. Nós somos os referenciais. Nós pais, eu falo isso, né? Nós somos referências. Temos que dar esse exemplo, temos que ser esse modelo, né? Para eles e colocar à disposição. E agora, recentemente, colocando assim, histórias nossas, né? Recentemente, a nossa nora aceitou um desafio de trabalhar lá numa cidade do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, né? Como psicóloga ali de uma empresa grande. Então, eles ligaram para nós, pai, mãe, né, irmã, o que vocês falam, né? Nós fizemos de chamada e conversamos com eles. Aí nós falamos assim, olha, o que precisar de nós estamos à disposição. Pronto.
Então tá bom. Acabou a reunião ali rapidinho. Daqui a pouco, umas 2, 3 horas, ele já falou, nós vamos. Eu falei, olha só, já estavam só esperando nós dissermos, olha, que precisar de nós podemos ajudar. E é isso. Os filhos, eles olham para os pais como esse porto seguro, né? E eles vão cada vez mais distante, mais longe, mas eles voltam, né? Vieram para cá final de semana. Então, assim, é gostoso de você ver essa ação, você vivendo isso, tendo isso na nossa vida, essa experiência de que realmente atos de serviço revelam o amor que você tem pelos seus filhos e pelos seus pais também. Né? É isso, 3 horas e 47 minutos no horário oficial de Brasília, 3h48, na verdade, ponteiro pulando agora. A gente segue por aqui com o nosso assunto de hoje, atos de serviço pode ser uma linguagem de amor para as crianças, aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos, com a missionária Márcia Doneda. Antes da próxima pergunta, eu quero mandar um abraço aqui para a Maria Aparecida, que está chegando agora para nos acompanhar. Ela acabou de mandar um áudio, inclusive, aqui. Vamos ouvir a Maria Aparecida. Pastor Nayan, irmã Márcia, Graça e Paz, de Alto Taquari. Que programa maravilhoso, que tema é esse, hein? Glória a Deus por esse tema. É bem isso mesmo que a irmã Alessandra estava falando. Eu tenho uma filha já formada em jornalismo, tenho uma que está fazendo medicina, né? E assim, eu e meu esposo trabalham na clínica da igreja de recuperação, então assim, a gente abre mão mesmo de muitas coisas, dos nossos sonhos, por causa dos sonhos, para sonhar com nossos filhos, né? Eu também tenho essa dificuldade. Agora mesmo, quase é a mesma história, né? Minha filha tá precisando de um sapato, quem vai ganhar o sapato? A filha. A gente que mora em cidade pequena, do interior, vai passando, né? E as pessoas, e eles que estão lá em cidade grande, tem um custo, isso mesmo que a irmã falou, tudo tem um custo, tem um gasto, né? E a gente, para realizar o sonho do nosso filho, a gente não mede esforço, né? E é isso mesmo, louvando a Deus e ajudando eles, porque a gente, como pais, eu acho assim que a gente tem que incentivar e ajudar os nossos filhos a crescer na vida, a ser alguém na vida, né? Além de servir Jesus, ser uma pessoa bem resolvida profissionalmente, né? Parabéns por esse programa maravilhoso. Glória a Deus pela vida de vocês. Boa tarde, beijo, fica com Deus. Povo de Deus. Glória a Deus, obrigado. Amém. Deus abençoe, irmã Aparecida. Muito legal. Até fazer mudança faz, né, Nayan? Até mudança. Não é um ato de serviço qualquer, viu? A Janete Brito também passou por aqui. Janete, boa tarde. Mulher valorosa do Senhor, de Jesus Cristo, né? Falando contigo aqui, a Janete. Maravilha, Janete. Um abraço. Muito legal. Janete, deixa eu me ver aqui. A Janete é da Bahia? Eu não estou conseguindo identificar aqui o lugar que ela mora. Outro dia ela perguntou aqui se quem era a minha família lá de Tarantim. Mas aí ela não identificou aqui qual é a cidade, o estado dela. Mas um abraço para você, Janete, na verdade. Obrigado pela sua companhia. 3 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para as 4 agora. A gente queria ouvir da missionária Márcia Doneda algumas ideias, né? Para os pais, para nós pais aí, sobre atos de serviço para fazer com os nossos filhos, missionária. Ajuda a gente. Vamos lá, algumas ideias bem práticas e diretas, vamos lá. Ajude o seu filho, muitos filhos, muitas crianças nessa faixa etária aí, de 11 anos para baixo, ainda tá alguns treinos de futebol, jogos, né? E para eles é uma festa isso, uma alegria. Então, assim, a mãe pode separar o tênis, a chuteira, o meião, deixar o material tudo organizadinho para eles, né? O pai pode levar, pode acompanhar, a mãe também pode acompanhar. Eu já vi quantas mães acompanhando os seus filhos ali na beira dos campos, né? E vibrando com seu filho ali, né? Então, é uma forma de uma prestação de serviço, e ele vai ver ali, né? Outra coisa também bem prática, Nayan, é você olhar, sentar com o seu filho e ver o material escolar deles, né? Como é que está a sua letra? Você gosta de escrever assim? Você gosta... qual é a cor preferida? Enfim, vai conversando com o seu filho, vai conhecendo o seu filho, para que você também possa
ter condições de ajudá-los a realizar essas tarefas de casa com alegria, que seja um momento de prazer, um momento de satisfação, né? E eu já vi muitos vídeos aí de crianças que fazem as tarefas com os pais, que as mães não têm paciência nenhuma. A criança tem pavor quando chega na hora de fazer tarefa em casa, principalmente com os pais, né? Então, transforme esse momento num momento de alegria, descontração, coloque na mesa do escritório, na mesa da sua casa, cria um ambiente gostoso, educacional, de alegria, de ajuda, né? Eu acredito que ele vai amar compartilhar qual é a disciplina que ele mais gosta, enfim, se importar também. Sente-se ao lado do seu filho para, se ele tiver algum problema para resolver ali no computador ou na sua tarefa, então sente-se ali com paciência, com diálogo, né, para conversar com ele. Em vez de apenas ordenar o seu filho vá dormir, olha, chegou a hora, vai dormir, né? Conduza até o quarto com carinho, converse com ele, ore com ele, leia uma história, converse juntos, né? Eu lembro quando eu ficava com o Felipe, com o Denise, olha, aí eu contava história, orava, lia os versículos da parede. Nós morávamos na aldeia, e aí eles ficavam assim, mãe, vem aqui. Eu ia lá, sentava, orava, conversava, cantava, contava história, recontava, contava outra. E esses meninos falavam, agora vocês vão dormir. Mãe, agora fica aqui. Aí o Felipe já erguia o bracinho, e tinha que eu dormir ali, abraçado ele segurava meu braço para ficar ali. E eu ficava com eles até, e falei assim, bom, daqui a pouco eles não vão estar mais aqui. E olha aí, já tá voando, né? Se você estiver na idade escolar, realmente faça um momento diferente, principalmente se ele estuda na parte da manhã. Acorda mais cedo, faz um belo de um café da manhã para ele, e monta para eles, monta a mesa, e faz olha, isso é um ato de serviço, e vai ficar na memória deles, assim, olha, foi dado essa ideia no dia 13 de agosto, que é o dia do estudante, né? Muitos pais das escolas que nós trabalhamos fizeram essa ação. Nossa, as crianças se sentiam maravilhadas, as pessoas mais importantes ali, né? Então, de vez em quando, faça isso, levanta mais cedo, monta a mesa e prepara um café da manhã especial para os seus filhos. Comece a ensinar os seus filhos sobre a importância de servir aos outros, né? E participando aí sempre de grupos, ajudando as pessoas necessitadas. Nós tivemos uma experiência agora, esses dias, com os embaixadores do reiki da Segunda Igreja Batista, lá em Campo Grande. E, Nayan, foi tão forte para esses meninos. Eles fizeram um encontro, um acampamento, acampar dentro na igreja. E aí, sobrou muita comida, muito alimento, e eles colocaram, aí um dos líderes ali, são vários líderes, tinha mais ou menos uns 20 e poucos embaixadores, e então eles tiveram uma ideia, vamos levar esses alimentos, porque amanhã nós temos um outro cardápio e tudo mais, então aquele alimento ia sobrar. Colocaram aqueles alimentos em marmita, fizeram várias marmitas, falando, agora nós vamos levar para as pessoas, os moradores de rua, junto com os líderes, né, e aqueles meninos. E eles, vocês vão entregar. Nossa, diz que, olha, pensa numa noite incrível e especial na vida daqueles meninos. Quanto que eles, a alegria, muitos choravam, ficaram impactados de entregar um alimento, às vezes as pessoas agradecer, né? Entregar aquele alimento quentinho, aquele alimento saboroso para aquelas pessoas que estavam ali. E então foi muito impactante. Então faça isso, seja na igreja, se você é um líder que trabalha com criança, sempre acompanhado. Se você é um pai, né, leva os seus filhos. Nós tivemos aqui tantas orientações também de capelães que trabalharam com as crianças que levaram elas no asilo. Foi impactante. E lá no asilo, eles conduziam os idosos para tomar o café, conduziam os idosos num cantinho para tomar o sol, conduziam os idosos para sair do sol, para ler uma poesia para eles. Eles se sentiram, sabe, sexto ano. Eu falei assim, olha, a professora Adriana que levou. Eu falei assim, Adriana, se você levou o sexto ano para um asilo, deu certo. Então você pode fazer qualquer coisa, né, como diz o Portela aí, qualquer coisa aí na face dessa terra. Porque eles saíram de lá chocados, com impactados nesse sentido de
servir alguém, contar a história, fazer uma poesia. Eles serviram. E ele falou assim, vou convidar meu pai e minha mãe para vir aqui. E muitos disseram, eu nunca vou deixar meu pai e minha mãe aqui. Eu vou cuidar deles. Gente, isso é para a vida, Nayan. Isso é para a vida. Né? Eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Quando eles estiverem bem velhinhos, eu vou levar eles para morar na minha casa. Então, assim, já vai despertando isso. Lembra? É formação para a vida adulta. Né? Então, outra dica aqui, bem rapidinho. Nas ocasiões que o seu filho estiver doente, esforce para oferecer para ele assista um filme junto com ele, leia uma história que ele gosta, compre um livro que ele gosta, compre um brinquedo que ele gosta. Eu lembro que quando eu ficava doente lá, com gripe, essas coisas lá quando era criança, e eu gostava muito de comer skinny, salgadinho. E aí meu pai ia lá, e eu vou comprar skinny e risoles, pronto. Já com a medicação isso aí já era o remédio, já sarava. Prepare uma lista de várias atividades que o seu filho gosta de fazer com você. De vez em quando, escolha uma dessas atividades para fazer juntos quando ele menos esperar. Então, façam juntos essas atividades. Ajude o seu filho a consertar os brinquedos, a bicicleta dele, em tempo que passarão juntos e vão comunicar esse apreço com a criança, troca de diálogo, essa conversa, né? E se a linguagem de amor do seu filho são atos de serviço, ele vai amar fazer isso junto com você, né? E aí a gente finaliza com a base bíblica. Vai junto com seu pai, vai junto com a sua mãe, façam juntos e o que o Senhor Deus espera. Muito bem. 3 horas e 59 minutos aqui na nossa rede 316, 3h59. Anotaram aí, gente, as dicas, né? Muitas dicas interessantes, né? Importantes. Você falou no início aí, de os filhos, né, que estão naquela fase de jogar bola, aquela coisa toda. Uhum. Me trouxe à memória aqui uma cena, isso é muito legal, essas coisas que a gente lembra assim. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade por aí, e eu assim, sempre fui muito... Pra mim, se eu não estava na escola, eu estava num campo, numa quadra, num terrão, jogando bola. Vocês queriam me achar... Eu não estava em casa, eu estava em algum lugar jogando bola. Nessa idade. Aí, eu estava morando em Vitória da Conquista nessa época, com minha tia, né? Eu fui para estudar lá, e aí morei lá 1 ano com ela. E aí teve um domingo, eu jogava numa escolinha de futebol lá, e a gente ia ter um jogo fora do bairro, né? Os bairros são longes, assim. E aí eu falei com ela, tia, daqui a pouco eu tô saindo e tal, não sei o que, expliquei para ela certinho, aí beleza. E aí separei, né, minha chuteira para poder sair. Quando eu tava saindo, ela tá aqui que eu preparei para você. Ela me deu uma vasilhinha, uma sacolinha com os biscoitos, uma garrafinha de suco e tal, não sei o que. E aí eu achei aquilo o máximo. Eu fiquei de viagem, falei, minha tia preparou um lanche para mim, que legal. E aí eu fui feliz da vida, assim, jogar bola. Então, assim, são coisas que na situação ali, você talvez não se atenta tanto. Mas depois você vai lembrar, poxa, que legal. A sensação é muito boa, mas talvez você não consegue expressar a gratidão naquele momento, né? É verdade. Uhum. A gente sente, assim, que a gente foi beneficiado, que aquilo foi bom pra gente, mas talvez a gente não dá tanto valor quanto deveria. Aí vai passando o tempo, você lembra da situação, e aí você fala, que legal, que bom que eu tive essa bênção, né? Eu tive esse presente, eu tive essa iniciativa da parte de alguém. Na verdade, você sente amado, não é assim? Exatamente. É isso aí, você sente amado. É como se, poxa, ela tá se importando comigo, ela tá tirando isso, pra mim, entendeu? É isso aí mesmo, exatamente isso. Bom, 4 horas e 1 minuto aqui na nossa rede 316, 4 e 1. A Alessandra mandou foto aqui. Lá vou eu com o tênis furado. A foto ela aqui, já na moto. Deus abençoe. Abraço, minha irmã. Lindovan Alencar chegou por aqui também. O Lindovan, deixa eu ver aqui, ele é da cidade de Tapetinga, Igreja Batista Betel. Tapetinga que fica ali pertinho da minha cidade de Tarantim.
Sou sapateiro e não tenho muita formação, mas eu acho que na minha família os meninos estão determinando os serviços para os pais. E o que a missionária está falando é de uma participação e demonstração de como fazer juntos. Isso aí, meu brother. Um abraço para você, Lindovan. Tem também aqui a Marta Cabral, lá de Gandu, na Bahia. Ô, Marta, um abraço. Mandou aqui uma foto dela vestindo a camisa da 316. Aí. Chegou lá, né? Chegou aí. Chegou pra ela, sim. E ó, ficou top, viu, Marta? Ficou linda em você, viu? Combinou muito. Colocou aqui, boa tarde, Nayan, Márcia. E quem não tem filhos, pratica esses atos de amor com sobrinhos. E a primeira geração reconhece a ponto de dizer que tem duas mães. Que quadro ricamente maravilhoso. Muito bem, gostei da dica. Marta Cabral. Temos a Sheila também participando com a gente. A Sheila lá de São Paulo, né, da Igreja Batista Canaã, São Paulo capital. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Que tema! Me lembro bem que fizemos esforços para levar o Ian na viagem missionária para trabalhar na carreta. E foi um dos melhores momentos dele. Tá aí, olha aí. Legal, que bom, que bom. Uhum. E é isso aí. A Nilvana acabou de chegar por aqui também. Gosto muito do programa. A Nilvana, ela é de Brumado, na Bahia, Igreja Batista Missionária de Brumado. Nilvana Alves, obrigado, minha irmã, pela sua companhia. Bom, 4 horas e 3 minutos aqui na nossa rede 316. A gente sempre finaliza com a reflexão, né, do assunto. O que você preparou pra gente aí, missionária? Isso, Nayan. Nós estamos falando sobre as linguagens do amor para as crianças. Estamos falando de toque físico, estamos falando de palavras de afirmação, estamos falando de atos de serviço, de presentes, né? Nós estamos falando desse tempo, né? Dedicar tempo com qualidade para os nossos filhos. Em relação ao tempo, eu quero deixar para nós aqui uma reflexão com o título Aproveite cada momento com seu filho. Passa tudo muito rápido. Um dia desses você gritará: por que vocês não crescem e parem de agir como crianças? E isso acontecerá. Ou talvez você diga: vão para fora, arranje alguma coisa para fazer, mas não batam a porta. E não baterão. Você arrumará o quarto do seu filho com dedicação, jogará fora os adesivos, esticará os lençóis, pendurará as roupas no cabides, vai organizar as prateleiras e todos os brinquedos, e em seguida você vai dizer: eu quero que esse quarto fique arrumado assim. E ele ficará. Você vai preparar o jantar perfeito com aquela salada que ninguém beliscou e um bolo sem marcas de dedo na cobertura e dirá: finalmente consegui preparar uma refeição digna. Mas você comerá sozinha. Dirá que pode conversar ao telefone sem interrupções, sem ninguém pulando ao seu redor, sem careta, dizendo: silêncio, eu estou falando, estou ouvindo. Isso acontecerá. Suas toalhas de mesa não terão as suas manchas de tomate. Não terá mais que cobrir o sofá ou a poltrona com panos para protegê-los de travesseiros molhados ou dos pezinhos sujos. Não encontrará caminhões ou bonecas embaixo do sofá. Não passará mais noites em claro, junto ao vaporizador. Você não encontrará mais farelo de pão nos lençóis e nem o chão do banheiro alagado. Acabarão-se os remendos nas pernas das calças, os calçados, os cadarços molhados e embolados e os elásticos para prender os cabelos. Imagine usar um batom sem a ponta estragada. Pode sair à noite sem ter que arranjar alguém para ficar com as crianças. Pode lavar a sua roupa pelo menos uma vez por semana. Como será bom não ter que ir à escola e na reunião dos pais, não ter que levar e buscar ninguém.
não vai ganhar mais presentes feitos de papel e cartão e cola. Ninguém mais vai lhe dar beijos com a boca suja de bala. Não haverá mais dentes de leite para arrancar e nem risinhos ao quarto ao lado. Acabarão-se os joelhos arranhados. Acabou-se a responsabilidade. Restará somente uma voz gritando: por que vocês não crescem logo e parem de agir como crianças? E o silêncio responderá: papai, mamãe, nós crescemos. E aí, já foram embora. Foram viver a sua vida. Então, Nayan, eu quero deixar essa mensagem para todos os pais, para todas as mães que têm seus filhinhos pequenos. E aproveite cada minutinho, porque passa muito rápido o tempo, daqui a pouco eles estão indo embora. Agora, a notícia tem meu filho, está indo para outro estado, e assim, os pais são os portos seguros, né? E nós vamos fazer a mudança deles. E nós vamos lá. Mas eu só quero dizer para você, aproveite bem cada minutinho com seu filho, passa muito rápido. E daqui a pouco eles só vão visitando de tempo em tempo. E a gente perde aquele dia a dia, né? E às vezes eu fico até pensando aqui nos meus pais, e eu faço de tudo para ir pelo menos ver uma vez por mês os meus pais, né? Eles moram quase 300 quilômetros, mas eu quero estar com eles, eu quero ver eles envelhecendo, eu quero abraçá-los, eu quero ouvi-los, né? Mesmo que a gente faz videochamada, mesmo que eu ligo, mas eu quero vê-los, eu quero estar com eles ali, né? E assim também, eu vejo que os nossos filhos também fazem isso, eles vão, mas daqui a pouco eles voltam de novo, vem dar um abraço e vão embora. Mas enquanto seus filhos estão aí, parece assim que nunca passa, demora para passar, mas daqui a pouquinho eles já vão estar aí seguindo o rumo deles. Então aproveite cada minutinho. E se puder fazer prestação de serviço, atos de serviço, faça. Porque esse é o nosso chamado. Amém? Isso aí. Show de bola. 4 horas e 9 minutos aqui na nossa Rede 316. Esse foi o nosso assunto de hoje. Falando sobre atos de serviço, né? No último tópico aqui das linguagens do amor. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre o que? Já tem aí o tópico, o assunto da semana que vem, Marcia? Nayan, nós estamos trabalhando agora, porque agora nós queremos ver com os adolescentes. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre as crianças, né? E nós vamos... tem algumas pessoas que estão me perguntando assim, como descobrir esses atos de serviço. Então, vamos ver se a gente consegue trabalhar como descobrir esses atos de serviço aí para a semana que vem. E o mês de maio a gente trabalhar um pouquinho também com os adolescentes, as linguagens de amor dos adolescentes. Tá bom? Beleza. 4h10. Missionária, um abraço para você, Deus te abençoe. Abraço. Bom evento, bom encontrão para vocês aí nesse final de semana em Feira de Santana. Deus abençoe muito aí essa galera. E tomara que seja bênção esse tempo, que seja precioso, de muito aprendizado, né? E é isso aí. A gente se encontra na quinta-feira que vem aqui, beleza? Deus quiser. Tá joia, Nayan? Um grande abraço, fica com Deus. E faça o convite aí, pessoal, aqui da Bahia, para a Feira de Santana, amanhã à noite, lá no Seminário Batista do Nordeste. Nós vamos ter ali esse evento, o Encontro do Viver Escola, muitos testemunhos, aprendizado, palestras. E fica o convite aqui para os pastores, líderes, pais, mães, educadores, que possam estar juntos aí nesse evento ali conosco. Amém? Show de bola, o convite está feito. Um abraço, minha irmã. Tchau, tchau. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.